capítulo 3. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glórias a Deus. E quando você procura, deixa o glória a Deus tocando. Não tira o playback do aleluia, não, porque Jesus está aqui, igreja. A presença de Deus está divina nesse lugar, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Zacarias capítulo 3, quem achou, diga glória a Deus. Quem estiver procurando, começa do Novo Testamento. Quando chegar em Mateus tem Malaquias, depois Zacarias. Do Novo Testamento, Mateus, Malaquias, Zacarias. Zacarias, ele faz parte do grupo do profeta menores. A Bíblia, ela é repartida por 5 repartições, e essas repartições, cada colocação, entre poemas, entre história, entre profético, tudo contribui para que o nome do Senhor seja notório. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. A epígrafe do texto diz assim: a visão de Josué, o sumo sacerdote. A palavra diz assim: e ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado no fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai essas roupas sujas. E ele lhe disse: eis que fiz a iniquidade passar de ti, vestirei com outra vestimenta. Eu te disse: coloquem uma mítria limpa sobre a cabeça. E então colocaram uma mitra limpa sobre a cabeça, vestiram-no com traje. E o anjo do Senhor que estava perto, o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares no meu caminho, nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenâncias, então tu também julgarás a minha casa, e também guardará os meus átrios, e te darei um lugar. Pois Josué, o sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis, eis que eu farei vir o meu renovo. Agora abra do outro lado em Malaquias capítulo 3 e no versículo 2. Malaquias está pertinho, 3, versículo 2, é o próximo livro. Malaquias 3 e no versículo 2. Quem achou, diga glória. Diz assim: glórias a Deus. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo que refina e é como o sabão dos lavandeiros. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor
Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Podem desocupar as mãos, dê uma linda salva de palmas para Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que Deus nos dê uma boa palavra, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Irmãos, eu quero que você volte toda a sua atenção para essa mensagem essa noite, porque é algo que Deus colocou no meu coração quando eu cheguei aqui. Irmãos, acontece que eu saio para pregar e levar 3, 4 esposos e chegar lá usando deles, porque a obra não é minha, a igreja não é minha, Jesus sabe o que a igreja precisa. Então vamos lá. Na época em que o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote Josué, estava exercendo a sua função, era uma época, meus irmãos, que tudo em Israel que acontecia virava festa. Tudo que acontecia virava festa. Não sei se vocês lembram, o filho voltou, o pai matou o cordeiro e fez a festa. A mulher de Abraão chamou as amigas, fez a festa. Zaqueu foi encontrado, festa. Levi foi chamado, festa. Então tudo que acontecia, eles faziam festa. Por quê? Porque dentro da festa, a festa se tornava em culto. A festa virava um culto. E o povo de Israel, eles tinham um apreço muito grande em fazer uma festa linda, assim como vocês, assim como nós, assim como eu participei, aquele dia que nós viemos aqui, uma festa linda. O povo zelava muito da festa, era um povo festivo. Porque, meus irmãos, Jesus é um Jesus de festa. Se você for ver, quando Jesus nasceu, teve festa no céu. Hosana ao rei, ao rei nas alturas. Quando Jesus chegou na terra, teve festa de forma que teve até presente. Quando Jesus começou o seu ministério, teve festa. E a primeira festa que ele foi em Canaã, em João capítulo 2, na festa de Canaã. Quando Jesus foi morto, teve festa. Por que teve festa? Porque ele concluiu uma missão. Quando Jesus subiu, assunto ao céu, teve festa, porque os anjos veio festejar, comemorando a vitória de Jesus sobre a morte. Quando ele entrou para o céu, teve festa, porque a festa é a origem de Deus. E quando passou 40 dias, houve outra festa chamada festa de Pentecoste. O Espírito de Deus veio participar da festa. E quando a igreja for tirada da terra, vai haver uma festa. E essa festa vai ser uma festa que arruma. Então eles renovam da festa. Outro zelo, o apreço que eles tinham, meus irmãos. Se tinha festa, tinha veste. As festas em Israel não é igual às festas de hoje. Tinha que ter a veste da festa. A festa exigia uma veste. No livro de Mateus 22 explica isso. Que houve uma festa e todos tinham que estar trajados com a roupa da festa. Então teve uma festa. E essa festa ela exigia a roupa tinha que estar impecável. Salomão ele fala no livro de Eclesiastes 9, em todo tempo seja alva as suas vestimentas. O que é alva branca? Limpa, não tenha mancha, porque mancha é significado de pecado. Não podia ter mancha nas roupas, nas vestes. E para isso, meus irmãos, tinha uma função dentro de Israel que era muito cobiçada, como função que era essa, pregador: a lavanderia. O campo da lavanderia era onde gerava a maior fonte de dinheiro. Igual aqui, que a fonte da renda é o calçado, na época de Israel, a fonte era a lavanderia. E os lavandeiros,
as suas próprias vidas, porque eles estavam colocando vidas de outro em risco, vida de outros em mácula, vida de outros em mancha. Sabe o que eu entendo com isso? Eu e você que professamos a fé, nós não podemos danificar a nossa vestimenta, nós temos que mantê-la sempre limpa. Sabe por quê? Caso contrário, a nossa mensagem causará dano na pessoa que está ouvindo aquilo que nós fala, vendo aquilo que nós faz, participando daquilo que nós faz. Então, meus irmãos, todo mundo queria ter um lavandeiro de confiança que lavava suas vestimentas sem estragar, sem danificar a roupa. Então, o lavandeiro, ele tinha por obrigação de sair, porque tinha 7 festas que aconteciam no decorrer do ano. Só 3 eram mais opcionadas, que era a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste e a festa da Páscoa. Essas 3 ela não podia faltar. Era obrigatório todo judeu circuncidado estar presente nessas festas. E ele saía de porta em porta, porque ele trazia com ele 3 funções. Primeiro, ele era lavandeiro, que ele lavava a veste. Segundo, ele era tintureiro, que ele pintava a veste se tivesse desbotada. Terceiro, ele era alfaiate, ele tinha uma trena no seu bolso, que ele tirava a medida da hora e fazia naquele momento uma anotação no caderno e colocava dentro da sua carruagem. E todo mundo que tinha o apreço de saber qual a qualificação desse lavandeiro, eles olhavam para o pé dele. Por que, pregador? Porque o sabão que ele usava era de um poder altíssimo de corrosão, de maneira que quando ele lavava a vestimenta, os pés dele ficavam feridos. É por causa disso que Isaías falou: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele passava, meus irmãos, de porta em porta, em beco, em favela. Ele passava em todo o canto da cidade. Tem veste aí? Tem veste, você quer que faz o quê? Quer que lava? Quer que passa? Você quer que pinta? Você quer que tira medida? O que você quer? O mesmo lavandeiro que batia na porta do rei para poder pedir a vestimenta, ele batia na porta da biqueira para pedir a vestimenta. O mesmo lavandeiro que ia dentro do palácio pegar a roupa de príncipe, ele ia no meio da onde estavam os piores classes para pegar a veste. Ele pegava de homem, de mulher, de menino, ele passava na casa de porta em porta. Você quer que lava? Você quer que pinta? Você quer que tira medida? Parece, meus irmãos, que eu estou vendo o lavandeiro de Nazaré passando aqui nessa noite, perguntando se você quer que lava, se você quer que pinta, se você quer que tira medida, porque a sua vestimenta tem que estar impecável para o dia da festa. Se essa roupa for danificada, a sua vida de igreja será frustrada, o tempo de aplicação de fé será invalidado, porque a vestimenta tem que estar limpa, a vestimenta tem que estar pronta. E ele pegava essa vestimenta, essa roupa, e ele levava para um lugar chamado
isso. Satanás não precisa de uma porta, Satanás precisa apenas de uma brecha. 1 Pedro capítulo 5 e verso 8: todo tempo sede sóbrio e vigilante. Sede sóbrio e vigilante, porque Satanás, o vosso adversário, está ao vosso redor rugindo como leão, buscando brecha para quem possa tragar. Como leão, ele não é leão. Como leão ele quer ser, mas ele não é leão, porque leão está escrito em Apocalipse 5 no verso 5: o leão da tribo de Judá. Esse é leão, o resto é paralelo. Ele não é leão, e ele acaba no campo dos lavandeiros. Ele conhece quando você levanta, ele sabe quando você entra no seu programa de WhatsApp, no seu programa de Facebook, no seu Google, no seu YouTube. Ele está te observando e sabe qual que é a qualidade dele: aparecer na festa. Ele quer aparecer na festa. Então o sabão do lavandeiro nessa noite, ele quer purificar a veste, porque você deve entregar nessa noite a sua veste na mão do lavandeiro de Nazaré, antes que o diabo apareça na festa, antes que ele venha te acusar, antes que ele aponte o seu erro, antes que ele te derrube, antes que ele tente rejeitar a sua mensagem. Você tem que fazer isso, porque a libertação não é apenas aquele que está possesso. A libertação é um processo que é dia após dia. Eu tenho que libertar, você tem. Não sou melhor que vocês, porque sou carnal, sou de carne, sou um tabernáculo de barro. Nós temos que entregar a nossa roupa na mão do lavandeiro de Nazaré, para que ele purifique-a. Meus irmãos, e a palavra de Deus nos fala que estava tendo uma festa, e essa festa era uma festa de alegrar, porque eles estavam na Babilônia e agora eles tinham ganhado a liberdade para estar nas suas terras natal. E eles iam fazer festa por causa disso, por causa da libertação. A grande libertação que eles tiveram na mão, 70 anos árduo, da mão de Nabucodonosor. Irmãos, é linda essa história. Eu preguei lá em Itaúna sobre Esther. Tem que entrar antes de uma hora, que uma hora é pouco para explicar. Eu preguei sobre Esther, está lá no canal. É linda a história de Israel, quando está no cativeiro e quando sai. Por exemplo, foram levados em 3 levas. A primeira leva, eles levaram quem? Daniel, 10.000 jovens, as pessoas mais letradas que tinham na cidade, os que eram mais conhecedores, que tinham faculdade, que tinham conhecimento. Então levaram e colocaram onde? Dentro do palácio, para ser eunucado. Eles eunucou eles e colocou eles para trabalhar no palácio. A segunda leva, eles entraram na cidade e pegaram Ezequiel, os pais de Radassa, né, que no caso é Esther, e colocaram à beira do rio Quebar. Na terceira leva, meus irmãos, essa terceira leva eu também deixei lá. O rei Nabucodonosor, ele deixou um fantoche lá, ele deixou um rei marionete lá, e esse rei tinha que trabalhar com Nabucodonosor. Mas o que o rei fez? Foi buscar força no Egito. E aí Jeremias veio aqui e falou: não faça isso, não faça isso, porque vai ser grande a sua destruição. Eu te aconselho, através do conselho de Deus, render-se a Nabucodonosor, porque assim às vezes ele deixa alguém vivo. Se você buscar força no Egito, ele vai te matar. E foi dito e feito. Ele entrou, matou, saqueou os bens, quebrou as portas, jogou a muralha no chão, pegou o templo de Salomão, não sobrou nada, quebrou o templo de Salomão tudo, violentou
você quer maior informação, Lamentações, Jeremias conta sobre tudo que aconteceu, a princesa que virou desolada. E aí, meus irmãos, eles foram para a Babilônia, chegou lá, Esdras não quis se render ao poder da Babilônia. Esdras levantou uma sinagoga, e junto com Esdras estava quem? Josué. Josué e Esdras não queriam deixar a fé do povo esfriar, eles queriam que o povo continuasse crendo em Deus. E aconteceu a libertação. Então eles voltam por 3 levas: na leva de Neemias, na leva de Zorobabel e na leva de Josué. E quando Josué chega, meus irmãos, a Bíblia nos fala no capítulo 4 de Esdras, que quando ele olha para a cidade no monturo, tudo quebrado, tudo destruído, não tinha templo, não tinha muralha. Neemias agora ia começar a muralha, não tinha muralha, tudo destruído, tudo destruído. E o que ele fez? O capítulo 4 do livro de Esdras fala que ele se posicionou. Ele falou: não, nós vamos levantar o templo, porque se nós levantar o templo, nós vamos voltar a fazer festa, nós vamos voltar a festejar. Mas quando eles começou, já tinha uma outra turma lá, que era a turma do samaritano. Quem era o samaritano? Quem lembra do reino sul, do reino norte? O reino norte foi invadido pela Síria, e a Síria levou as 10 tribos, e das 10 tribos eles deixou 3 para trás, e as 3 que ficou para trás eles trouxeram pessoas da Síria, misturou, e eles ficaram mestiços. Eram judeus, mas considerados samaritanos, porque não eram judeus puros, eram judeus mestiçados com outra nação. Então eles ficaram lá. E quando Jerusalém recebe de novo aquele povo do sul, que era chamado Judá e Efraim, eles queriam participar da construção do templo, mas Neemias e Esdras não quiseram deixar, porque se deixasse, ia ter que aceitar e sacrificar o Deus deles lá dentro do templo. Não deixaram. Então o que eles fizeram? Foram até Sambalate e delataram. Sambalate então interditou a obra por 14 anos. Mas por que isso? Porque já era Satanás querendo impedir a festa, era Satanás querendo impedir os cultos, era Satanás querendo parar a alegria de Israel. Mas a Bíblia diz que com muita persistência eles conseguiram levantar o templo, colocou as coisas lá dentro, e agora estava tendo a festa. Essa festa, meus irmãos, era para comemorar a construção do templo, a construção do muro, e eles iam passar o sacerdote Josué para assunto sacerdote. E de repente a festa começa, e todo mundo ali feliz, tinha passado a vistoria, mas quando eles não esperavam, Satanás apareceu na festa. O diabo apareceu na festa e começou a apontar. Ele começou a apontar. Por quê? Que ele estava apontando Josué? Porque Josué estava com as vestes salpicadas de sangue. E esse sangue não era um sangue humano, era um sangue de impureza, de sujeira. Porque eu olho para você, eu olho para todo mundo para mim é crente, é cristão, todo mundo é temente a Deus, mas o Satanás sabe quem é você. Deus te conhece, mas o Satanás também te conhece, e ele sabe quem é você. E ele desceu lá para acusar Josué. Por que ele acusou Josué? Porque lá em Esdras capítulo 10, no versículo 18, os filhos de Josué, unidos com as mulheres estrangeiras que estavam lá, tiveram casamento misto, e Josué consentiu. Porque se você sabe de alguma coisa errada e apoia, você se faz participante do erro, e isso é motivo para a sua festa ser parada pelo diabo. Enquanto então, meus irmãos, ele se levanta para poder acusar Josué, para poder mostrar a falha de Josué. Meus irmãos, ele não sabia que o anjo do Senhor também estava na festa. Deus desceu o anjo dentro da festa. Porque o que vale do seu nome não é o que o diabo fala, o que vale do
escuta, o tição, ele não pega fogo. Para que o tição serve? Para fazer fumaça, para incomodar. O tição só incomoda. E ainda mais, quando você encosta nele, você suja as suas vestes. Deus não quer você um tição. Você é um tição, mas você não vai continuar tição. O que eu vou ser então, pregador? Você vai virar carvão. Porque carvão, quando trisca o fogo de Deus, o fogo pega. E nessa noite você tem carvão aqui, o fogo vai pegar. Esse fogo vai te queimar de dentro para fora. O fogo vai lastrar, aleluia. O fogo vai lastrar, aleluia, Jesus. E naquela hora, meus irmãos, está acabando meu tempo. E naquela hora que o diabo colocou para se opor, sabe o que aconteceu? Deus levantou os anjos. Porque quem vale na sua vida não é o que o diabo fala. O diabo pode estar gritando aqui, apontando o seu erro, mas o diabo vai ter que calar a boca. Deus está falando, você só fala na festa, Satanás, enquanto Deus não desce. Você só aponta enquanto Deus não desce. Você só mira enquanto Deus não desce. Porque quando Deus descer, você vai calar a boca. Você vai calar a boca, demônio. Deus vai calar a boca do seu acusador. Quem crê nisso, levanta a mão e diga glória. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia. Eu vou deixar você adorar. Se você é carvão, deixa o fogo pegar. Aí, olha o fogo de Deus aí. Deixa pegar, deixa pegar. Shine passe, calamandarácia. Repalama, chalamandará, calamácia. Repasse, com repassa, nanás. Mandará, charama, calamácia. Oh, aleluia. Aí o anjo vira para o outro e fala: traga uma veste limpa, coloca nele. Traga o turbante. O que é turbante? Aquele chapéu de sacerdote. Aqui estava tendo uma remuneração. O sacerdote, o diabo queria que ele fosse envergonhado. Só que Deus conhecia o sacerdote. Enquanto Israel estava lá no meio do cativo, enquanto Jerusalém estava destruída, enquanto Judá estava no domínio de Nabucodonosor, Josué estava orando, Josué estava buscando, Josué estava acreditando. A fé de Josué não esmorecia. Tem pessoas que querem te julgar pela aparência e vai ficar te julgando mesmo, porque aquele que não tem o que você tem vai ter que te suportar, porque maior é a você do que o que está nele. Ele vai ter que te suportar, ele vai ficar te julgando, mas ele só julga a presença de Deus descer na festa. Coloca o turbante. Aí colocou o turbante, agora estava elegendo ele como sumo sacerdote. O diabo queria que ele saísse sacerdote, Deus estava subindo ele mais um grau. Coloca o turbante nele, colocou o turbante nele. Aí na hora que foi colocar a mitra, o que é a mitra? A mitra é uma lâmina escrito santidade ao Senhor. Aí colocou a lâmina nele. A lâmina, meus irmãos, é para quê? É para segurar o turbante, porque o que segura ministério não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é ter uma boa oratória, exegese, não é destroçar na escatologia, na hermenêutica, mas é ter uma vida patronizada com a Bíblia, é ter uma vida santa, é ter consciência limpa, é saber que se Deus tiver o momento certo de buscar, você é o primeiro da caravana, nada impede a sua festa, nada impede o seu culto. Aleluia, Jesus. Então Josué foi elegido, colocou a mitra na cabeça dele. A mitra estava escrito santidade ao Senhor. Hoje você recebeu uma mitra na sua cabeça. E quem já pisou no santo do santo em outro lugar não tem como viver. Nem todo lugar que você for, Deus vai apontar. Deus vai falar: você não é daí, sai daí. O espírito da convenção vai gritar na sua alma: sai daí. Cara,
Jarama calabácia. Ranciconde calabácia. Então, meus irmãos, o negócio agora é olhar para frente. É caminhar. É caminhar. Eu preguei uma mensagem na sede ontem, antes de ontem. Nem estava esperando falar isso, que coisa. Noé entrou na arca, a arca cheia de bicho, elefantes, todo o bicho do planeta estava dentro da arca, cagando, mijando. E eles tinham só uma janela, eles tinham que ficar toda hora pegando, jogando a janela, limpando a bosta para não feder. Eu creio que o dia inteiro e a noite inteira jogando bosta para fora. E os bichos, aquela barulhada de bicho. E eu creio que cansei, já falei para papai, eu estou ficando ruim da cabeça com esse barulho, eu não estou aguentando mais. Ele subia assim até o terceiro andar, na hora que ele olhava assim na janela, o raio, escuridão, treva, corpo boiando. Ele falava, o quê? Vou voltar para o trabalho, porque aqui dentro pode até estar ruim, mas aqui tem livramento, aqui tem vida, aqui tem justificação, aqui tem salvação, aqui tem renovo, aqui tem o Espírito Santo. Mas se sair para fora, você vai deparar com a morte, com a condenação eterna. Então é aqui, meus irmãos, que nós devemos ficar. Eu gostaria de saber nessa noite, se tem alguém que ouviu essa mensagem, você quer nessa noite fazer uma decisão. Você precisa entregar sua roupa na mão do lavandeiro de Nazaré. Tem alguém que quer entregar as vestes na mão do lavandeiro, que quer reconciliar aceitando Jesus como seu Salvador? Tem alguém? Tem? Você tem? Levanta a mão. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Reconciliar? Tem alguém? Não tem? Não tem, todo mundo já é cristão. Quem é cristão faz barulho santo. Isso. Aleluia, Jesus.